Como Deus pode ser amoroso e justo ao mesmo tempo? Porque o nosso pecado é um problema. E o que significa passa de mim esse cálice? O amor e a justiça não podem andar juntas por si só. Por exemplo, suponhamos que você chegue em casa e tem um assassino acabando de esfaquear seu filho após já ter matado sua mulher. Você, enfurecido, corre atrás dele, consegue controlá-lo, leva na delegacia mais próxima e ansioso para que se faça justiça no dia do julgamento. Porém, chega no dia do julgamento, o juiz fala para o assassino: olha, o que você fez foi errado, mas como eu sou um juiz amoroso, eu vou te libertar. Como você ficaria? Você fala: não, isso não é justo, tem que fazer justiça, ele matou minha família. Mas como queremos a justiça dos nossos juízes e não queremos a justiça de Deus? Porque o dever de Deus é punir tudo que vai contra ele, todo o nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte. Em Provérbios 17:15, está falando que Deus ele odeia, ele abomina aquele que torna o justo culpado e o injusto inocente. Mas a grande questão de todo o Evangelho é como ele nos justifica, porque nós somos culpados. Nós somos culpados e como que Deus pode nos justificar sem se tornar contraditório? A santidade de Deus não deixa ele pecar. Mas se ele aprovar o nosso pecado, ele se torna cúmplice do nosso pecado, indo contra toda a natureza de Deus dele. Para que a gente fosse justificado, ele teria que fazer com que a justiça dele não se contradizesse com a santidade dele, para que nós pudéssemos viver nele. Então por que Jesus morreu? Por causa dos nossos pecados. Mas por que os nossos pecados são um problema? Porque ele afronta diretamente com a santidade de Deus, com a infinita santidade de Deus. E por isso nós devemos ser infinitamente castigados. O nosso pecado bate de frente com a santidade dele. Por isso, sem Deus, nós estamos perdidos, assim como está escrito em Colossenses 2:13. Então, para que nós pudéssemos ser salvos e sermos livrados desse castigo, o homem mais valioso de todos, o homem mais digno de todos, morreu por nós. E ele se fez como sacrifício para nos salvar. Então, nós devíamos ser infinitamente castigados por pecarmos contra um Deus que é infinitamente santo. Mesmo isso sendo injusto, o Deus de amor nos justificou. Mas como Deus de amor poderia nos justificar sem perder a sua justiça? Bom, era necessário um sacrifício de sangue. Mas não que nem no Antigo Testamento, que era sangue de animal. Porque se o pecado entrou no mundo por um homem, tinha que sair por outro homem. Em Romanos 3, versículo 23 ao 25 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Bom, a palavra propiciação é o coração do Evangelho, porque o que ela significa? Ela significa o sacrifício de algo ou alguém para saciar a ira de Deus, ou seja, a morte de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, além de ser homem, como eu já tinha dito, tem que ser Deus, por causa que era o único que seria capaz de ressuscitar após receber a ira do Deus Pai. Em Lucas 22:42, Jesus fala assim, ele ora assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que seria este cálice? Seria a cruz? Não, Jesus ele veio para a cruz, ele veio para o mundo já destinado para a cruz. Enquanto tantos mártires do Evangelho foram mortos e até mesmo alguns foram para a cruz com alegria no coração, Jesus ia estar com medo, ia estar querendo fugir da cruz. Não, ele veio para a cruz, ele pregou que ele ia morrer e que ele ressuscitaria. Mas então, o que estaria nesse cálice? A ira de Deus pelo pecado de toda a humanidade estava nesse cálice. E Jesus, ele tomou esse cálice em nosso lugar. Porque nós merecíamos tomar esse cálice da ira de Deus. Nós devíamos receber a ira de Deus. Mas Jesus tomou todo esse cálice por todo mundo. No Antigo Testamento fala sobre toda aquela coisa da ira de Deus sobre o nosso pecado. Jesus, ele recebeu a ira de Deus por toda a humanidade. A espada da lei caiu sobre ele, que foi o nosso substituto na cruz. Em 2 Coríntios 5:21, diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado, para que a justiça de Deus acontecesse. E em Isaías 53:10 diz:
Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Deus o esmagou. Deus o fez sofrer por nós. A história de Abraão e Isaac teve um final diferente, porque Deus proveu o cordeiro para morrer em lugar do filho. Já com Jesus foi diferente. Deus deu o seu próprio filho para morrer por nós. Assim como diz em Salmo 22, no versículo 3, tu, porém, és santo, és o louvor de Israel. Ele sempre foi santo. E no versículo 6, mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Ele o tornou verme. Jesus se tornou verme por nós. A cruz é um símbolo de morte e de justiça sendo feita. E de um amor que não se pode explicar. E de uma graça imerecida. Então é isso, pessoal! Acabou! Foi! Ó, galera, é isso. Daqui a 15 dias tem o próximo vídeo. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima!